Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma Hora do Café, um papo informal sobre os temas do momento. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. Hoje nós vamos tomar um café muito especial com a minha amiga Maria Ângela Barrache dos Santos, que ela se define como uma empreendedora, como uma vendedora. E eu gostaria agora, ao invés, como você já conhece, ao invés de ficar apresentando para as pessoas como é a pessoa, olhando o currículo, eu chego e faço assim: Maria Ângela, se apresenta, quem é você? Oi, boa noite. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo parte aí da sua programação. Esse café maravilhoso, minha xicrinha está aqui. Então, eu estou assim, hoje eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, né? Já levantei cedo, meu Deus, hoje eu tenho café. Eu tenho que estar naquele clima bem legal para mim participar e falar tudo assim que a minha vida é. E a minha vida é bem corrida, hein? Gente, pensa numa pessoa que trabalha muito. A gente, com esse negócio de ter muitas lojas, a gente trabalha bastante, mas quando a gente gosta do que faz, não vê a hora passar, né? E acha normal e vai indo, né? O dia passa, a gente nem vê. É uma loucura a minha vida, posso te contar que é, viu? Bom, então, a primeira pergunta é, você falou quando a gente tem muitas lojas, mas para você ter um grupo, né? Você tem várias lojas, começa contando para a gente quantas são e onde ficam essas lojas, porque como empreendedora, você e o Denir, que também é um dos empreendedores que eu conheço, mas quantas lojas são? Só para o pessoal saber o que é o grupo. Tá bom. Na realidade, então, o Denir é uma pessoa que já se formou assim, para ser gerente, ele foi gerente das Casas Pernambucanas. Daí a gente desistiu, né? Porque era um tal de morar cada vez numa cidade. E como a gente é assim, um ambiente muito família, eu sou italiana, o Denir também é italiano. O que a gente pensou? Em voltar para a nossa cidade, que é aqui Guaíra, né? Guaíra é muito próximo de São Paulo, gente. Então, uma cidade assim, do interior com 48 mil habitantes. E é uma cidade muito aconchegante, tem um lago aqui na entrada da cidade. É muito gostoso de morar aqui. Inclusive, quem toma água de Guaíra sempre volta. E Legal. aí, a gente ficou assim uns 4 anos, né, em Presidente Bernardes, é bem próximo aí de onde você está, né, Lucélia? Daí, o que aconteceu? O Denir foi transferido para Tupã, aí a gente desistiu, não, vamos voltar para Guaíra e montar uma loja. E essa loja a gente colocou o nome de Albarulho, era uma loja de confecções, né? E a gente sempre começou a colocar roupa de criança, adulto, infantil, e entrou também em cama, mesa e banho. E o que aconteceu? A loja foi explodindo na cidade. E quando a gente montou, na realidade, não tinha pessoas que faziam no crediário em Guaíra, no crediário igual a gente fazia, né? Vendia sem entrada, primeira compra. Nessa época ainda não tinha computador, não. Era tudo na base da promissória. E o Daniel trabalhava no caixa, eu na venda. Daí a gente convidou meu irmão para vir me ajudar, o irmão dele foi, assim, a família toda junto com nós. E foi aquela correria, porque, na realidade, a primeira vez o Denir foi comigo para São Paulo. Foi uma, duas, até umas 3 vezes. Mas depois ele não foi mais, não. Aí as compras ficou direto para mim, né? E o que acontecia? Como girava muitas mercadorias, então, no máximo, 15 em 15 dias eu estava para São Paulo. E essa vida foi desse tipo assim, ó, por muitos e muitos anos, viu? Só um minutinho que eu acho que o Daniel chegou. Eu vou abrir a porta aqui. Me ajuda a arrumar aqui. Ai, onde é que eu estava?
Bom, mas você está contando um pouco a história, mas não contou quantas lojas são hoje. Quantas lojas? 13 lojas aqui em Guaíra. Quanto? 13 lojas aqui na região. Nossa Senhora. De confecções. Uhum. E 3... A Rodeira chegou. Aí, Armando, ó. Oi, tudo bem, Denir? Né? Aperta aqui para sair. Como está, Denir? Tudo bem, graças a Deus, e você? Estou ótimo, meu amigo. Eu estou agora, você já sabe, eu estou morando aqui em Lucélia, mais perto de vocês, né? Lucélia? Exatamente. Ah, não acredito. Sim, eu estou aqui. Então nós precisamos tomar um café urgente. Vamos tomar um café, não tenha dúvida. Lucélia é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, sabia? Eu falei que o Valdeci trabalhou lá, agora está com a gente. O Valdeci trabalhou lá, nós temos 2 fornecedores. São de Lucélia, que por incrível que pareça... O interessante é saber o seguinte, Mariângela, por que eu convidei você, porque eu já tinha feito uma hora de café com o Denir, e eu convidei você porque existe uma coisa muito importante que a gente tem que valorizar, é a questão da mulher empreendedora. É aquela pessoa que faz acontecer. E que, por incrível que pareça, eu sempre falo para as pessoas, do meu lado, da minha esposa, eu tenho um apoio fantástico com ela. Quando eu preciso de alguma coisa, ela está me dando apoio. Né? Dá moral demais não, viu? Oi? Estou brincando com você, não dá muita moral para a Mariângela, não, viu? Pois é, mas a Mariângela, pelo que eu vejo, porque eu acompanho, ela está sempre fazendo vídeos, está sempre fazendo lives, está sempre fazendo isso, e isso é uma maneira de ajudar você, Denir, não tenha dúvida, porque é um casal... Exato, demais. Exato. E é um casal que levanta, e eu não sei se eu estou dizendo alguma coisa, mas se vocês não tivessem uma boa ligação, vocês não estariam com essa quantidade de lojas que vocês têm hoje em toda a região. Puxa vida, começando, saindo, como você disse, saindo como um gerente de uma loja, e, de repente, hoje vocês estão com 13 lojas e fazendo concorrência com as grandes redes. Daqui a alguns 13 horas de Guaíra. Fora de Guaíra, exato. Ô, mestre Armando, rapidinho, vou deixar você com a Mary. Tá. Eu sei que o bate-papo será com ela hoje, mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer profundamente a sua pessoa, por tudo aquilo que você tem contribuído conosco, com as suas mentorias, com os seus conselhos, Muito enfim, obrigado. com tudo aquilo que você tem conversado conosco. E, às vezes, eu sinto falta de conversar mais com você. E, em breve, eu quero ver você aqui em Guaíra de novo, dando aquela palestra, aquele show maravilhoso que você conseguiu fazer aqui na nossa cidade. E deixar minha profunda gratidão a você, né, ao Rogério de Carlos, que na época estava de parceiro seu. E, assim, não tem preço. Tem coisas que não tem preço na vida. Porque, às vezes, a pessoa pode fazer um investimento que for no mundo. Ele pode aplicar milhões no banco, mas conhecimento ninguém toma da gente. E você emprestou seus conhecimentos para nós. Então, Armando, mestre Armando, Deus abençoe, muito obrigado. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, continue sendo essa pessoa acolhedora e, principalmente, uma pessoa que aconselha as pessoas. Vou deixar você mais aqui à vontade. Vou ali para dentro, né? Ficar mais à vontade, deixar vocês à vontade, tá bom? Na próxima vez a gente faz um cafezinho junto. com você. Se eu ficar aqui, eu converso demais. Então tá, joia. Um grande abraço, meu querido. A próxima vez será. Falou! Mariângela? Qual cidade, né? Você estava perguntando. A cidade. Das lojas. Vocês começaram, né? Guaíra. Guaíra, e agora vocês estão espalhados em várias cidades do interior, aí, principalmente próximo de Guaíra, né? Sim, Miguelópolis, Barretos, Ituverava, São Joaquim da Barra, Guará, Pontal, Morro Agudo, Bebedouro, Pitangueiras,
Batatais, Olímpia, Nossa Senhora. Guará, eu falei. Guará. Pitangueiras, Guará. 13 lojas. Agora, veja só que interessante. Surge isso. Quer dizer, você e Denir fizeram uma parceria fantástica, saíram, e as pessoas pensam que as coisas caem do céu, que você teve coisa. Aí as pessoas falam, não, mas ela teve uma sorte danada de casar com o Denir. Não, espera aí, não é bem uma sorte. É preciso que as pessoas trabalhem esse processo. Tem que ter atitude, muita atitude. Sim. E é igual eu estava ouvindo uma mensagem do Silvio Santos, né? Nunca você ligar se você está por primeiro lugar, segundo ou terceiro. Você tem que focar naquilo que você quer e seguir adiante, né? Não ficar de olho no concorrente, não, porque senão você não consegue erguer seus passos e ir adiante, né? Então, isso... E, assim, trabalhar e trabalhar, dedicar. Sempre. Tem que ter muita dedicação e gostar do que faz, porque senão a gente não consegue. Pois é. Agora, tem uns dons que Deus deu para a gente que a gente tem que usar, né? Então, graças a Deus, eu tenho muito dom de saber escolher as roupas. Eu não sei para os outros, eu sei escolher muito bem. A pessoa chega na loja, eu olho assim, eu já sei o número que ela usa, eu já sei o tamanho, eu olho nela, eu já sei o estilo dela, se ela vai gostar mais de calça, se ela vai gostar mais de saia. Então, isso aí me facilita muito na hora da compra. Então, eu falo assim que eu nunca consigo comprar sem eu estar dentro da loja todos os dias, porque ali eu vejo o dia a dia das pessoas, sabe? Então, isso aí me ajuda muito, 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 muito. Mas, Mariângela, uma coisa interessante que você falou agora. Ao longo do tempo, você vai adquirindo essa habilidade, como você diz, do dom. Você, de tanto observar as pessoas, você vai adquirindo, vai olhando, vai fazendo. E, como você mesmo disse, é preciso gostar de estar fazendo aquilo e você não ter um foco no que você quer e não no que seu concorrente está fazendo. Aliás, essa uma das dicas que você está dando para quem vai nos assistir, porque se eu fico prestando atenção no que meu concorrente faz, no meu adversário faz, eu acabo perdendo o meu foco. E eu preciso ser cada vez melhor naquilo que eu faço, não melhor que o outro, porque senão a gente nunca chega a ter grandes resultados pessoais. Então, eu lembro que eu assisti uma vez uma live sua que você estava vendendo um produto, eu não lembro qual produto era, mas era um produto simples, que a forma como você apresentou o produto se tornava... Olha, a mulher que comprasse aquele produto ia se tornar uma princesa, porque você estava mostrando para a pessoa que não era simplesmente uma peça, era alguma coisa que ia fazer a mulher valorizar aquilo que estava usando. Isso. Isso. A minha live é desse tipo mesmo. Eu gosto assim, de fazer cada dia, ela sai de um jeito. Eu nunca... eu tenho uma facilidade para fazer live, não sei. Eu cato a roupa, eu já sei tudo, o tecido dela, eu sei falar o nome, eu sei falar... Igual essa daqui de Paetê que eu tô, né? Falei, vou colocar uma blusa vermelha que nós já está perto do Natal, já sou sempre focada em alguma coisa. E olha só que interessante. Você já está dando outra dica, né? Quando você termina um determinado período de campanha de vendas, você já está pensando no outro, já está pensando numa coisa, e as pessoas falam, pô, mas isso é natural na pessoa? Sim. Porque eu estou pensando como você está pensando, e eu também fico pensando, e provavelmente Denir também faz isso, termina um determinado programa, determinada campanha de vendas sobre, vamos dizer, o Black Friday. Dia das Crianças, ou Black Friday. Agora começa Natal. Terminou o Natal, vem o Carnaval. Terminou o Carnaval, vem a Páscoa. E aí, as pessoas falam, mas, puxa,
E isso ajuda as pessoas? Sim, Como? com certeza, porque faz com que a gente consiga mexer com o comércio. Sim, praia, vem a praia agora junto com o Natal. É tudo assim, né? Uma coisa chama a outra. E quando a gente começa um mês, igual terminamos o mês de novembro, foi um mês abençoado, sim, graças a Deus atingimos nossas metas, né? Então, comemorou tudo ali ontem. Ali, agora esquece, começa tudo do zero. Mas começa um dia de luta de novo, né? E aí, é isso aí que você estava falando, né? Agora, a expectativa de vender os presentes de Natal, expectativa de vender as roupas de criança, e agora a gente está com aquele lançamento dos perfumes importados, e agora a gente trouxe também um perfume que ele cabe na bolsa, ele é o similar dos importados. E aí eu estou muito focada nessa área agora. Gente, eu fiz uns vídeos, umas lives que o pessoal amou muito. Eu fiz o lançamento desse perfume na live de ontem. E muita gente já foi, eu quero aquele perfume que você lançou na live ontem, sabe? Dá resultado sim, live é uma das coisas assim que está muito em alta agora. E não é de agora não, e já faz um tempão que eu faço live e eu não parei não, mesmo na pandemia eu fazia também. É uma coisa que ajuda muito nas vendas, é uma ferramenta especial. Posso arriscar dizer que na sua região você foi uma da a Ao Barulho foi uma das primeiras a fazer as lives e lançar? Foi. Uhum. E isso é interessante. Eu sei que quando eu aprendi com um professor meu que quando a gente abre uma porta e que a gente não sabe direito, a gente corre um risco. Abro uma porta de um lugar desconhecido, eu sempre estou correndo um risco. Mas se você não corre o risco, você não vê o resultado, né? Então, é interessante, e isso é outra dica que você está dando. Quando eu começo um processo, eu não vou parar aquilo, eu vou começar, eu vou fazer. E aí, o que é gostoso é que, em algum momento, alguém deve ter chegado para você, não sei se acontecer, e falado, Mariângela, ficar fazendo live, vendendo roupa, não precisa. Eu ainda fico imaginando, põe aquele sujeito com o megafone na porta da loja, falando, agora aqui, promoção, não sei o quê. Tudo bem, funciona. Bom, em muitos lugares funciona. Mas quando eu lanço alguma coisa nova, como você fez, chama mais atenção e, como você mesmo disse, e vende. As pessoas vão na loja, querem ver a Mariângela, que, de repente, ela vai ser chamada até na Rede Globo para fazer campanha na Rede Globo. Né? Vende. Por quê? Porque passa uma coisa que a gente precisa ter: credibilidade, confiança naquele processo. Então, eu convido quem está assistindo a entrar nas lives, nas suas lives, tal, e ver que quando você está falando, você está passando credibilidade. É um produto que você comprou, né? Normalmente você compra, você sabe que ele é um produto bom, que está num preço adequado para aquelas pessoas que vão comprar, que têm a necessidade daquela bermuda, daquele vestido, daquela blusa, e que você vai mostrar para ela que ela se sente bem. Então, tudo isso, Mariângela, é muito legal de a gente conversar. Então, o que eu acho? Depois dessas dicas que você deu, eu vou fazer uma pergunta agora daquelas difíceis. O marido, Denir, que, para quem não sabe, né, sai e, depois de toda essa montanha de empreendedor, sai para ser um político da região, vai ser eleito como vereador e agora é o presidente da Câmara de Vereadores. Né? Como é conviver com esse marido, com esse monte de coisa? Como é a vidinha de vocês aí nessa história? Então, o Denir já foi candidato também a prefeito, a vice-prefeito, né?
Então, essa vida nossa aí já faz muito tempo. Então, no começo, eu era muito tímida. Agora, quem vê eu aqui agora fala assim, nossa, já nasceu sabendo, imagina. Gente, quando tinha política, eu conto isso para as pessoas que aparecem lá na loja, elas não acreditam. O Denir fala super bem, sempre já teve o dom de falar, né? E tinha época, eu também tinha que falar, a esposa do vice-prefeito, a esposa do prefeito, e a gente, assim, passava até mal, tanto eu quanto ela, para ter que falar ao público, né, por várias pessoas. E depois foi tomando gosto, e não que eu gostei de falar em palco, foi passando tudo aquilo, quebrou esse tabu aí da minha vida, que, gente, o tanto que é difícil, né? A gente parece que nunca vai conseguir falar em público, não, isso aí não é para mim. Gente, passava mal mesmo para subir naquele palco e falar. E de uma coisa que eu nem entendia tanto, né? Porque sempre a minha vida inteira, assim, foi mexer com roupa, com moda, eu sempre gostei. Tanto que na minha história, assim, desde quando eu comecei, a minha primeira calça jeans eu comprei porque eu morava na fazenda até até a quarta série que eu estudava, tipo assim, uns 12 anos, né? Daí nós mudamos para a cidade. E na casa que eu morava tinha um pé de manga. Esse pé de manga, eu vendia manga na porta da escola. Aí eu comprei minha primeira calça jeans com o dinheiro que eu vendia manga. Porque minha mãe costurava, mas eu gostava de roupa feita, confeccionada. A história desse tipo aí. Aí depois do passar dos tempos, eu e a minha irmã, a gente buscava roupa na cidade de Ribeirão Preto e vendia em casa. Aí depois que eu conheci o Denir, que a gente começou a namorar, ele trabalhava no Pernambucano. E aí a gente casou e foi para lá. E aí eu já tinha o gosto de mexer com roupas desde de novinha. Então parece que é uma coisa assim que vem atrás de outras, né? Não, A mas história. é legal que você. Agora você contou uma outra coisa bem legal, que é, puxa, você viu uma oportunidade, você tinha um pé de manga, e você provavelmente queria comprar uma calça, queria comprar alguma coisa. Então, olha só, gente, que interessante quando alguém fala. Eu fui lá, colhi as mangas, vendi Uhum. e comprei a primeira calça jeans que eu queria comprar. Sonhos. A gente fala de sonhos, a gente fala de realizações. E acha que muita gente, né, como você, como o Denir, tiveram uma vida fácil. Então, você está contando uma coisa bem interessante. Puxa vida, até 12 anos eu morava num sítio, numa fazenda. Quando eu fui para a cidade, as pessoas começam a olhar, puxa, mas o sonho dela não era ter 13 lojas. O sonho É. dela era comprar Não. calça jeans. Uhum. É bem interessante que as pessoas não pensam que para conseguir tudo que se consegue é passo a passo, às vezes demora muitos anos, às vezes você tem, mas você não perde o foco e aquele processo de eu gosto, como diz, né? Eu gosto, né? Eu gosto. Eu gosto muito. Né? E essa é uma das características de uma empreendedora. Tá? A Outra mulher... coisa que eu gosto muito, né? Então, quando eu ia para São Paulo, assim, de 15 em 15 dias, aí depois da pandemia que a gente começou a comprar mais pelo WhatsApp. Mas quando eu vou para São Paulo, eu sinto assim que eu fui numa palestra, que eu aprendi um monte de coisa. Eu gosto, eu vou para São Paulo mesmo fazer compra, as pessoas sempre reclamam, ai, foi para São Paulo, cansei. Para mim, não, é uma delícia eu estar lá, naquele vucu-vucu, naquelas compras, aí eu gosto de trazer as roupas assim que eu já vejo que a pessoa vai gostar, sabe? Eu já fala assim, e fulano vai querer essa roupa GG, que já sei a pessoa certinho que vai dar para a roupa. E, na realidade, sempre acontece mesmo, eu trago, a pessoa gosta. É assim, é uma vida assim que tem que gostar do que faz, é igual eu estava falando. E nós estamos num momento no mundo, não é um momento só no Brasil, não é um momento só em São Paulo, mas é um momento do mundo que é um momento de uma crise mundial. Nós estamos numa crise,
Como você mesmo disse, um pouco antes de a gente entrar, conversar aqui e gravar, a gente já fica sabendo, conversamos rapidamente para o pessoal saber Aham, quantas e quantas lojas a gente encontra fechadas, porque aqui fechado. acabou. Fornecedor de muitos anos que fechou, não Aqui, existe mais. eu morava em Curitiba até pouco tempo atrás, e várias lojas, inclusive tradicionais de Curitiba, fecharam também, por conta de um processo de uma pandemia que mexeu com o mundo inteiro. O mundo Quem é que inteiro. está sobrevivendo a esse processo? E É quem é que verdade. vai sobreviver? Basicamente, são as pessoas que são. Não vou dizer, eu não vou usar, talvez a palavra não seja exata, mas que elas são fanáticas no que fazem. Puxa, eu adoro o que eu faço, eu vivo aquilo de uma maneira intensa. É. Quando eu chego aqui e vou fazer minha hora do café, nossa, para mim é intensidade, assim como eu vou conversar com as pessoas, eu vou Sim. numa palestra que eu vou fazer, não é só mais uma palestra. Eu costumo dizer que a palestra, melhor do que essa que eu fiz hoje, vai ser a próxima, porque eu vou fazer do meu melhor. E talvez seja esse o diferencial, porque muitas vezes as pessoas têm uma tradição, mas não se atualizam, não procuram fazer coisas diferentes, não procuram ser criativos. Então, você fala de 13 lojas, provavelmente deve ter passado por algumas dificuldades, como todo mundo. Mas Muito. Uhum. passou essa crise, a tendência é crescimento, né? Porque vocês inovaram, porque você foi atrás, e como você mesmo disse, eu vou para São Paulo, adoro ver aquilo. Eu confesso a você que eu sou paulistano, eu não moraria em São Paulo, né? Não voltaria a morar em São Paulo, eu prefiro agora estar morando numa cidade menor. Uhum. Guaíra tem 40 mil, aqui não tem 20 mil. Então, Mas eu moraria, eu gosto, viu? Daquele agora, pouco. eu já não conseguiria morar em São Paulo por conta da dificuldade de sair, de fazer as coisas. Mas eu gosto demais quando eu vou para lá fazer palestra, ver as pessoas, entrar em contato com aquelas pessoas. Tá? É, Aí, é, então, conhecer pessoas, entender de pessoas, é esse o seu grande segredo, Maria Ângela? E o segredo do grupo ao barulho? e eu sabe que eu acho que seja também. É muita fé em Deus também, muito foco, né? A gente também vai muito na igreja, a gente faz as nossas orações, e Deus está em primeiro lugar na nossa vida, na nossa loja, e a gente coloca assim Deus em tudo os nossos planos, né? A gente somos dizimistas também, e pede assim a proteção divina do nosso Pai para ele dar orientação certa de como a gente tratar o nosso cliente, não só os nossos vendedores, né? Porque a gente depende assim muito das pessoas e tratar assim como se fosse uma família todo mundo. Às vezes a gente, igual você falou, gosta de conversar com pessoas e conhecer pessoas novas. Essa semana foi um rapaz lá de Barretos arrumar o prédio em cima do nosso. E ele chegou, ele não sabia nem onde colocar a moto dele. Ele falou assim: eu posso deixar minha moto ali? A moça falou que posso. Vocês vão dar uma olhadinha para mim? Você é a gerente da loja? Eu falei: sou. Aí eu falei assim: moço, você vai levar multa se você colocar a sua moto aí. Você não pode colocar aí, não. Coloca lá no lugar de colocar a moto mesmo. Ele falou: nossa, muito obrigada. E daí não tinha água lá para ele ia lá, tomava água e tal, né? Depois ele foi descobrir que eu era dona só no último dia. Você é gerente da loja de calçado também? Não, eu sou esposa do Denner. Eu falei: nossa, agora que eu estou vendo tanto, porque você tem tanta educação, eu falei assim: não, mas a gente tem que tratar as pessoas do jeito que a gente quer ser tratada, né? Não adianta. Legal. Olha só o que você está me dizendo. São duas coisas bem importantes. Primeiro, a questão da religiosidade e a busca da espiritualidade, de fazer as pessoas, tratar das pessoas como especiais. E você falou, eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, como gostaria de ser tratada. E essa talvez seja hoje
um dos grandes diferenciais. Eu fui, há poucos dias atrás, eu estive em Blumenau, fazendo um trabalho, e chegou num determinado momento, eu estava num hotel, e eu perguntei para o rapaz, escuta, eu cheguei aqui, cheguei no meio da tarde, e estava com fome, não tinha nada. Ele chegou e falou, não, o senhor não se preocupa, apesar de nós não termos um café aqui, eu estou vendo que o senhor está com bastante fome e tal, e por aqui, por perto, está tudo fechado. Mas vem aqui comigo. Ele deixou a portaria por alguns instantes e preparou um sanduíche para mim. Ou não tem nada que paga. Não tem, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo, ele podia dizer, não, aqui nós não servimos nada disso. Sim. Mas eu me senti muito bem, porque ele, por alguns instantes, não foi muito tempo, uns 10 minutinhos, ele saiu, me levou até a copa, onde a copa era só para os funcionários, e fez um sanduíche para mim. Né? Eu comi o sanduíche sentado ali na copa, ele voltou para o trabalho. Isso não tem preço. Não tem preço. É uma coisa muito interessante. Então, eu até comentei com ele, todas as vezes que eu voltar a Blumenau, eu vou ficar no seu hotel. Ai, Ele me olhou com um olhar tão agradável, né? Uhum. Porque não custava nada, assim como você não custou nada. Né? E ele era um simples um atendente ali. Um atendente, né? Mas aí está o diferencial dele, que Sim. gosta de pessoas, né? De ser gentil às outras pessoas. É como a gente quer ser tratado. Ainda mais quando a gente vai em cidades diferentes, né? Que você é bem acolhido, isso é muito importante. Faz toda a diferença. Eu não conheço o Blumenau. Blumenau, não sei se você já foi a Blumenau. Eu já fui. É uma cidade, ela é cheia de morros, né? Então é uma cidade larga. E eu, toda vez que eu vou para lá, o pessoal que me contrata me coloca num hotel. Essa vez eu fui para um hotel, num outro hotel. Estava longe de tudo. E o local onde servia o lanche, né, o jantar, só abria à noite. Era do lado do hotel, mas só abria à noite. Eu estava com fome. Eu confesso para você que eu estava com muita fome. Eu estava a ponto já de pegar um Uber ou coisa para ir até um outro lugar. Mas ele resolveu de uma maneira... Salvou até. Bom, Maria Ângela, nós estamos mais ou menos encaminhando para o nosso final da nossa hora de café. Eu queria que você fizesse uma coisa para a gente, deixar um recado. Como mulher, como empreendedora, você tem quantas? Você tem 2 filhas, né? 2 e uma netinha. E uma netinha. Se você tivesse que dar uma dica ou algumas dicas para as prováveis empreendedoras ou para as mulheres de forma geral, quais seriam as dicas que você daria para essas pessoas que vão assistir a nossa hora do café? As pessoas que estão começando, Isso. ou já que estão começando, né? Então, eu acho que a dedicação é tudo na vida, né? Quando você se dedica, o retorno vem. É só dedicar, fazer com amor o seu trabalho, vem mesmo. O retorno é recompensado na mesma hora. Eu acho que tem que ter bastante dedicação, bastante amor no que faz, que a recompensa vem. E igual a gente estava falando, né? Ter muita fé em Deus, acreditar que tudo vai dar certo e ser atualizada, né? Tudo que você vê aí no Face, no Instagram, essas modernidades que está tendo agora, além da live, agora está tendo provador, né? Provador de roupa, que você mesmo faz a prova das roupas e fala sobre o tecido, fala sobre o acabamento da roupa, o jeito que ela veste, a ocasião que dá para você ir, se você trabalha nessa área aí, então tem que estar atento a todas essas modernidades. E a rede social é onde o povo está. Então, no momento que a gente vive, trabalhar sem rede social, sem Instagram, sem WhatsApp, sem os status, não conseguiria vender nem 30% do que eu vendo. Depende muito, 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 porque
Eu não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade o povo parou muito de ir nas lojas. Nas lojas não tem movimento, você passa na loja assim e fala, como que esse povo está sobrevivendo? Não tem uma viva alma. Mas ali a gente está ali no contato no WhatsApp, está ali mandando fotos, está mandando nas casas. Aqui tem mais essa ferramenta, o condicional. Você pode mandar a roupa na casa da pessoa. Por a cidade ser pequena, aí você manda um guardinha entregar, né? A pessoa fala o que ela quer, você marca ali no caderno e manda na casa da pessoa. Tem essa também. Aqui em Lucélia é uma coisa que eu estava até comentando com a minha irmã, que mora em São Paulo, na capital, estava falando que ainda nós temos aquela coisa, não, leva o produto, prova, se ficar bom, você depois passa aqui e paga. É desse jeito. E tem uma coisa chamada fazer cheque predatado. Faz muitos anos que eu não sei o que era fazer um... Aliás, faz anos que eu não tenho talão de cheques, e aqui é muito comum ainda. Trabalhar com Agora, cheque. o diferencial é que a gente tem que estar preparado e olhando para o nosso mercado, estudando. Se a rede social é boa e tem dado resultado, continue na rede social. Se não, precisa fazer um outro tipo de modelo. Como você disse, eu tenho aqui também tem o meu cunhado, né? Pediu, olha, você pode ir nas lojas e pode ir no supermercado e faz um cadastro e você paga no final do mês. Você passa lá, pega os produtos, no final do mês ou no início do mês, você vai lá e paga. Sim. É um modelo de negócio que está alinhado com a realidade daquela região. Então, se em São Paulo não tem daquele jeito, tudo bem. Mas se, por exemplo, como você disse agora, a dica legal, esteja antenado com as redes sociais. Se as pessoas não estão indo na loja, como diz o velho ditado, se a montanha vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Então, se a pessoa não vai na minha loja, eu levo o produto para ela, porque ela precisa. A questão é, ela vai comprar porque ela tem essa necessidade. Ela vai comprar porque gosta, mas ela precisa conhecer, né? Sim. Uhum. Como eu estou aqui numa cidade nova, tem um monte de coisas que as pessoas precisam prestar atenção, mas ainda tem em alguns lugares que as pessoas estão esperando ficar na porta, achando que simples fato de abrir uma loja, abrir as portas e colocar um monte de roupa na loja, as pessoas vão entrar. Hoje não. Tem um mercado diferente, né? Tá. O mercado está bem diferenciado e tem que estar antenado mesmo, porque é desse jeito aí que vende. Não adianta você ficar parado esperando acontecer, tem que agir. Bom, aqui na nossa região, a nossa loja é por crediário, é igual você está falando. E a gente dá 60 dias para começar a pagar o Grupo Barulho. Por exemplo, quem compra agora vai começar a pagar só em fevereiro, no crediário próprio da loja. Então, as pessoas têm muita oportunidade de comprar com a gente, sabe? E isso daí, eu falo na minha live, é o melhor crediário do Brasil. E você contou uma história que você começou com a questão do crediário na sua cidade, e você foi pioneira, vocês foram pioneiros também em fazer crediário aí próprio, né? Porque sim, né? Muito bom. E olha, como a gente diz, é sempre um risco. Qualquer negócio que nós temos é sempre um risco, é sempre uma maneira. Mas tem as percas, né, também. Se você não fizer, né, você não vai saber se é um jogo. Se você me convidar para o jogo, eu vou entrar no jogo. Eu não sei se eu vou ganhar ou perder, mas eu vou entrar para ganhar e fazer dentro das regras desse jogo, né? Agora, posso perder? Posso perder. Até acrescentando, hoje nós tivemos aí uma das grandes seleções do mundo, a seleção da Espanha, perdeu para uma seleção que não tem tanta coisa, que é uma seleção japonesa, né? Que não tem tanta tradição. O que aconteceu? Deu errado, deu ruim. Pode acontecer com qualquer um. Venda a mesma coisa, né?
Se você não ficar antenado o tempo todo, ó, vai levar gol mesmo. É desse tipo. Exato. E o que eu vejo, e que eu tenho visto e conversado com várias pessoas, e para quem assiste a Hora do Café, várias pessoas têm repetido isso. Foco, como você disse, dedicação, comprometimento. Olhe para o seu cliente como ele fosse único, não adianta você... Então, como você falou, que acho que isso deve ficar na cabeça. A Maria Eugênia disse, eu olho para uma pessoa e eu vejo a roupa que fica legal para ela. Uhum. E isso é um diferencial muito grande. Você não empurra uma roupa, você olha para a pessoa e fala, olha, essa blusa fica boa para você. Isso. Esse vestido fica bom. Porque se você empurrar alguma coisa, né? É diferente, né? Logo que nós viemos aqui para Curitiba, nós fomos morar em Curitiba, eu e minha esposa saímos para comprar um carro. Nós estávamos precisando de um carro e foi interessante que nós passamos numa concessionária e estava na frente da concessionária uma perua, toda preta. A perua devia ter aquele espelhamento, todo bonito e tal. E nós começamos a conversar, falamos para o rapaz o que a gente queria. Ele falou, olha, eu tenho uma perua lá na frente, perua preta, está todinha equipada, com espelhamento. Seria ótimo para você, para sua esposa, para os seus filhos e tal, não sei o quê. Minha esposa olhou para ele e falou, mas eu não gosto da cor preta. Ai. Bom, tudo bem. Aí continuou, papapá, mas virava e mexia e falava, olha, mas vocês podiam aproveitar porque o preço está muito bom, não sei o quê. E a minha mulher repetia para ele, mas eu não gosto da cor preta. Simplesmente, depois da terceira vez que ele insistiu para que a gente comprasse a perua de cor preta, que parecia um carro funerário, minha esposa levantou, nós fomos embora, ela falou, vamos embora. Uhum. Por quê? Porque ele não ouviu. Empurrou. Eu não consigo fazer isso. Eu gosto de ver o que a pessoa gosta, né? Porque, graças a Deus, na loja tem muita variedade. Então, não preciso vender uma coisa que a pessoa não está gostando. Vamos procurar a certa. É muito mais fácil a pessoa sair feliz e poder voltar a comprar com você, né? Do que você pegar ela só para um dia e não ter ela de volta. Eu gosto de ter o cliente de volta, sempre comigo. Maravilha. Bom, conversei na hora do café, conversei com Mariângela Barrache dos Santos, tá? E eu vou terminar esse nosso bate-papo agradecendo muito você, Mariângela, porque foi ótimo as dicas que você deu e a questão é a espontaneidade que você usou, não teve nada, foi aquele papo informal gostoso, que eu sempre termino falando o seguinte, se o papo é bom, o café desce redondinho. É verdade. Eu quero que vocês acompanhem a nossa Hora do Café, envie sugestões, compartilhe e faça perguntas. Se vocês quiserem, depois vai estar no canal do YouTube e você pode fazer perguntas, tanto eu como a Mariângela, com certeza responderemos. Aliás, a Mariângela vai responder e se vocês não tomarem cuidado, vão comprar alguma coisa também com ela. Vai ser meu cliente. Vai ser cliente. Mariângela, muito obrigado. Suas palavras finais para a gente encerrar a nossa Hora do Café. Eu agradeço muito. Estou muito feliz de ser convidado para o seu café. Foi maravilhoso, Armando. E hoje foi um dia assim, sensacional na minha vida, tá? Participar aí desse café gostoso seu que tá redondinho, igual você falou, né? E olha, eu fico aí esperando mais oportunidade de participar da sua programação aí, né? Que é sucesso de verdade. E agradecer o pessoal que está nos vendo. Pode fazer pergunta, eu estou aqui disponível a responder as perguntas que vocês fizerem para a gente. E a dica é essa, continue aí na expectativa, tem que passar muita energia positiva para quando você está em relacionamento com alguma pessoa, quando você está fazendo alguma venda, e a positividade, o ânimo, a alegria de viver é um dom assim que Deus dá para a gente, e a gente vai ser cobrado dos nossos dons, né? Mas quando a gente for para outra parte da vida,
E a gente tem que usar todos os dons que Deus nos deu enquanto a gente está em vida. Um grande abraço para você, um grande abraço a todos e até a próxima Hora do Café. Compartilhe. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.